Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro, eu sou aluno de mestrado aqui da UFABC. Ingressei no curso em fevereiro desse ano e sob a orientação do professor Thiago Covões. E o meu tema de pesquisa do mestrado é as tão faladas notícias falsas. Bom, as fake news, elas têm atraído bastante atenção das pessoas e da mídia, em geral, nos últimos tempos, em função do potencial nocivo que elas têm sobre importantes atividades da vida das pessoas. Historicamente, a imprensa tradicional, a grande imprensa, é que tem a responsabilidade de divulgar fatos de interesse público. E ela faz isso através de critérios de noticiabilidade e de interesse público, faz checagens de fatos e de informação para que uma notícia possa passar pelos portões ou os filtros da grande imprensa. É o que o pessoal da comunicação social chama de teoria do gatekeeping. Só que aí, com esse cara, as coisas mudaram. Com esse cara, na verdade, somado à internet. E somado, sobretudo, às redes sociais. Facebook, Twitter, enfim. Porque as redes sociais elas têm uma dinâmica um pouco diferente. Um pouco não, bastante. Qualquer pessoa pode não só receber conteúdo, como postar. E aquilo que a gente acompanha, que surge para a gente, não depende só da vontade dos veículos de comunicação. Depende também daquilo que os nossos amigos postam. E também dos algoritmos que ordenam os conteúdos que aparecem na nossa frente. Isso permite, então, que uma pessoa comum, como eu, ou qualquer um de vocês que esteja assistindo essa palestra, em determinados casos, alcance uma audiência comparável à de grandes veículos. Só que necessariamente sem nenhum tipo de responsabilidade de checagem ou comprometimento editorial. E por isso surge a preocupação com as notícias falsas. Para tentar detectar elas, tem uma abordagem que é ideal, que é a gente ir atrás da fonte e ver se aquilo é verdadeiro ou não. Só que isso é uma coisa que demanda muito tempo. Mesmo que você demore 1 ou 2 dias para checar se uma informação é falsa ou verdadeira, se ela for falsa, o dano já pode ter sido feito. O que levanta a necessidade de se desenvolver técnicas mais automáticas, de saber se uma notícia é falsa ou é verdadeira. Ou, pelo menos, dizer para a pessoa, esse link aí que está na tua frente merece uma atenção redobrada. Então, no nosso trabalho, a gente optou por fazer esse estudo de notícias falsas focadas na realidade brasileira no Twitter. A gente escolheu o Twitter porque o Twitter é uma rede social bastante aberta para se coletar informação. A gente pode, com uma relativa facilidade, usar a API dele e varrer o que está sendo dito. E também tem um bom número de usuários, o que nos dá bastante informação. Então, vou passar agora aqui alguns exemplos de notícias falsas que talvez vocês tenham visto, ou não. Por exemplo, nesse cara aí. Dica de ouro contra fraude. Deu pau na urna? Não tecle confirmar. Exige o comando 555 que reinicia seu voto. Eu espero que ninguém tenha caído nessa. Então, é uma notícia aí, um tweet, um post de alguém que está provavelmente tentando ludibriar as pessoas a, sei lá, eu acabar votando nulo, anular o voto, alguma coisa. Tem esse outro caso aqui, um pouco mais alarmista. Pessoa que fala, Lewandowski quer sessão secreta no dia 26. Pela primeira vez desde que a TV Justiça foi criada, irá acontecer uma sessão plenária secreta no STF. Ministro Lewandowski solicitou que seja fechada ao público e não seja televisionada. Humanamente, a gente consegue ver que isso aí está meio alarmista pelos vários caracteres em caixa alta. A gente percebe que Lewandowski não tem esse I depois do W. Alguns erros de ortografia também comprometem a credibilidade da notícia, que também não tem nenhum link associado, tipo planária, o correto seria plenária, público deveria ter acento. Então, nós, seres humanos, até conseguimos, com uma rápida passagem nessa notícia, ver que ela ou é falsa, ou que pelo menos ela está estranha. Para um computador, pode ser um pouco mais difícil. E um outro exemplo, é esse aqui. Aviso, lembre-se de votar em todos os candidatos. Votar só em presidente, em branco nos outros. O voto é tido como voto parcial, seu voto é anulado, blá, 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 blá. O cara usa palavras pomposas, voto parcial, voto válido, mas, na verdade, é mentira.
Também espero que ninguém tenha caído nisso no final de semana. Bom, o nosso roadmap, assim, para identificar as notícias falsas, consiste em acompanhar esses sites de fact-checking, como a Os Fatos, Projeto Comprova, Boatos.org, Agência Lupa, Truco, e ver o que eles estão falando. A partir desses conteúdos que eles estão falando, a gente varre o Twitter procurando por palavras-chave desses assuntos. Coletamos os tweets e, junto com os tweets, sempre que possível, a gente baixa eventuais páginas de notícias que estejam associadas a eles, para ter um pouco mais de informação textual sobre a notícia. Tweets mais textos de notícias formam a nossa base de dados. Nós estamos trabalhando com aprendizado supervisionado. A premissa do aprendizado supervisionado é tu rotular os objetos em classes, no nosso caso, notícias verdadeiras e notícias falsas, alimentar essa base para determinados classificadores, modelos, que vão aprender as características de notícias verdadeiras e notícias falsas. A gente separa uma parte dessa nossa base de dados, não informa para o classificador se ela é falsa ou não, e diz, ó, baseado no que tu já viu de características aí, o que é falso, o que é verdadeiro? E aí ele procura inferir. Ele faz essa inferência através de um conjunto de atributos. Esses atributos, como eu falei, vão para os classificadores, que procuram dizer verdadeiro ou falso. Bom, os atributos, eles são... Meu Deus. Não, para. Bom, os atributos são características textuais no nosso caso. A gente parte da premissa que notícias falsas elas são um pouco mais relaxadas em relação às diretrizes de redação jornalística. Ou seja, nós assumimos que ela pode ter uma proporção maior de adjetivos, de advérbios, sobretudo advérbios de intensidade. A gente também pode levar em consideração o tamanho do texto, as pontuações, que podem levar um caráter mais alarmista ou não, e vários outros atributos. Bom, voltando então, esses atributos é que vão ser alimentados aos diferentes algoritmos, que vão dizer se a notícia é potencialmente falsa ou não. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre os algoritmos, só dar uma passada muito breve. Eles usam diferentes técnicas estatísticas para inferir se uma notícia é falsa ou não. O que a gente faz? Compara depois qual foi o melhor. Então, só para dar uma passada de exemplos, aqui acho que ficou meio ruim para ver, temos o SVM, temos o KNN, Naive Bayes, Árvore de Decisão e muitos outros, só para citar alguns exemplos. Só que, de posse da nossa base, a gente tem que fazer certas limpezas nela. Por exemplo, esse tweet aí. É uma notícia falsa. E a pessoa que posta ela até coloca ali um link. Ó, desembargadora, ela foi eleita pelo Comando Vermelho. E tem um link aqui de gente falando nisso. Em princípio, para dar credibilidade para aquilo que ele está falando. Mas, entrando no link, a gente vê que a matéria meio que contradiz o que o próprio cara está dizendo. Então, esses ruídos a gente também precisa tratar na base de dados. Outro exemplo é esse caso aqui, que fala que as urnas estão programadas para parar de funcionar às 16 horas e as pessoas têm que correr. Isso é uma notícia falsa, reportada pelas agências de fact-checking, e que a gente faz uma busca por elas no Twitter. Só que, pela busca ser por palavras-chave, pode acontecer da gente também buscar coisas que não são falsas, que justamente reportam que isso é falso, como esse caso aqui, e que a gente tem que tratar também. Bom, então, esse é um tipo de abordagem. Só citando, existem outras abordagens também para fazer identificação de notícias falsas. Tem alguns trabalhos que focam em séries temporais, procurando ver o tempo de vida de uma notícia. Tem outros que também procuram estabelecer um critério de credibilidade entre os usuários que postam as notícias e, a partir daí, tentar inferir o que seria uma notícia mais crível do que outras. Mas a abordagem que a gente está adotando é explorar atributos textuais para inferir a credibilidade das notícias. E como contribuições do trabalho, que ainda está no estágio muito incipiente, além das métricas de avaliação, que a gente espera ter bons resultados,
A própria disponibilização da base de dados é uma contribuição importante, porque existem muitos trabalhos relacionados que analisam fake news em inglês ou em chinês, mas em português tem muito pouca coisa ainda publicada. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado.